Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande a gente ver essa igreja se desenvolvendo, né? Até alguns dias atrás, nós cantávamos com um playback. Então agora o Espírito Santo já veio e disse assim: o Pai quer ouvir a voz das ovelhinhas, né? Então nós começamos agora a tocar, a nos soltar mais na presença de Deus. E isso tem que contagiar a todos, né? Nem só quem está cantando e tocando aqui na frente, mas nós que estamos ali, que às vezes não somos músicos, né? E se alguém também for músico, tocar um instrumento ou cantar, então tem que se envolver, né? Quanto maior o envolvimento dos irmãos, mais alegre fica o coração do Senhor, né? Já dá uma boa noite às pessoas que estão assistindo pelo YouTube. E hoje o Léo, ele me convidou já no começo da semana, ou semana passada, não me lembro, para eu estar trazendo uma palavra hoje da parte de Deus para vocês, né? E cá estou, um coração leve. Responsabilidade nunca encaro assim, porque, como eu sempre falo, se eu trouxer alguma coisa aqui que venha do meu entendimento, né, não vai acontecer nada com ninguém. O apóstolo São Paulo, ele falava assim, que ele ia pregar, mas ele não ia levar uma sabedoria humana, mas ele ia levar demonstração de espírito e de poder, né? Nós não chegamos lá ainda, mas nós caminhamos para esse lugar, né? É nesse lugar que a gente quer estar. E hoje, então, o Espírito Santo me inclinou a falar sobre finanças com vocês. Finanças que vêm do Senhor. Como andar com Deus em prosperidade divina. Como andar com Deus e como reinar com Cristo aqui nessa vida, né? Nós precisamos entender que a vida nossa, depois que nós aceitamos a Jesus, Ele nos transformou em seres eternos, né? Então, sempre falo, nós perdemos a pressa, porque quando eu não era um ser eterno, então eu tinha aí 90, 80, 100, com alguma robustez 120, 130, né? Para viver. Mas agora não mais. Agora eu tenho a eternidade para viver. Eu preciso ocupar o tempo aqui na terra para ganhar almas para o Senhor. Porque o coração do nosso Deus bate por almas. E para nós ganharmos almas para o Senhor, nós precisamos atrair em todas as áreas, não é? E a área financeira é uma área também que nós atraímos, né? Alguém olha e fala, poxa, mas parece que tudo vai bem com essa pessoa. Às vezes até chega para a gente e fala, você não tem problema, né? Então, é uma área que nós precisamos de tratamento nela, né? A palavra de Deus, isso não é o texto principal que eu vou comentar hoje, mas algumas desmistificações a gente precisa fazer, porque nós ouvimos sobre esse assunto, e é um assunto em que as pessoas estão muito machucadas com ele, né?
porque as igrejas usam o subterfúgio de ter esse assunto na palavra de Deus para ir além daquilo que está escrito, para ir além daquilo que é devido, né? Então, a gente às vezes vai tocar no assunto, precisa de muita unção de Deus, para que isso não venha a entrar por um viés errado, né, no ouvido da pessoa. Então, que Deus me dê a graça para eu poder falar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 25, os irmãos não precisam abrir, se quiser, fica à vontade. Mas está escrito assim: o Deus, aquele havendo feito o mundo e tudo que nele há, ele mesmo do céu e da terra sendo o Senhor, não habita em lugares santos feitos por mãos de homens, nem tampouco por mãos de homens é servido, como que necessitando de alguma coisa, visto que ele está dando a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela nos traz que o nosso Deus, ele não tem necessidade de coisa alguma a necessidade da parte do Senhor. Logo, quando a gente fala de falar em finanças, quando a pessoa intenta em ofertar, nunca ela deve pensar, eu vou ofertar um dinheiro na igreja, né, no lugar onde ela congrega, porque tudo bem que posso ofertar em outro lugar, amém, mas eu sempre tive comigo assim, se eu entrar num restaurante e comer ali, eu não vou pagar a conta no outro restaurante, né? Então é bom que a pessoa invista aonde ela está sendo alimentada, né? Isso para mim é um princípio muito importante, a gratidão a Deus que utiliza a vida de pessoas, né, para que Ele nos pregue o Evangelho. E Deus não necessita de nada, então de forma que você nunca deve pensar, eu vou contribuir porque a igreja precisa de dinheiro. Não, de forma alguma. Esse é o pior jeito para você ofertar. Esse é um jeito que vai fazer com que a sua oferta não passe desse teto aqui, não é? Lembrando sempre que hoje nós estamos tentando falar a respeito de prosperidade divina, tá? A prosperidade que transcende aquilo que nós fazemos com esforço, fazemos com o próprio braço, com a nossa inteligência, tá? Fica com isso em mente aí, a gente vai avançando. Então, outra coisa que muito está assim difundida nas igrejas num tempo errado, né? É a questão da oferta, que nem eu disse, e a questão do dízimo. Mas vamos começar primeiro pela oferta. Aonde que na Bíblia, primeiramente, se aparece essa palavra, ou que alguém teve a intenção de ofertar a Deus? Primeira pessoa, lembrando sempre que Deus não pediu nada a ela, tá? Deus não pediu. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, lá em Gênesis, vou adiantar um pouco aqui, que Caim intentou trazer uma oferta a Deus. Veja que interessante. Foi Caim que teve a intenção, não foi Abel, né? Caim teve a intenção.
Abel, vendo a atitude de Caim, também intentou em trazer uma oferta a Deus. Caim, o nome Caim significa aquisição. Já o nome Abel significa coisa de nenhum valor. Nosso Deus, Ele ama pegar aquilo que é nada e levantar aquilo lá, para a glória dEle. Pegar aquilo que não tem valor algum e transformar aquilo em algo valioso para Ele, para a glória dEle. Tanto na oração de Ana, 1º ou 2 Samuel, não me lembro, quanto o salmista escreveu assim: o Senhor abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e do monturo, ou seja, do esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Se você pegar a genealogia de Jesus, ou quando fala sobre Raabe, Deus faz questão de frisar, pode ver lá na Bíblia, Raabe, a prostituta. Uma das pessoas que estão na genealogia, através dela passou até chegar em Jesus Cristo. Deus, Ele faz questão de observar essas coisas. Por isso, nunca se subestime. Nunca ache que você não tem valor. Nunca fique por baixo assim, se sentindo um coitadinho. Não. A única coisa que nós temos que fazer é adorar o Senhor. É ter o coração disposto para Ele. É querer uma interação com Deus no nosso dia a dia. É ter um tempo para Ele. Não é? Davi ficava lá no pasto. Os irmãos iam ser treinados para a guerra, tantas coisas. Mas ele ficava lá, com a harpa dele. Acredito que o vento vinha, ele observava de onde vinha. O vento ia, ele observava de onde ia. E ele compunha canções para Deus. Esse era o dia a dia de Davi. Só que quando Deus olhou lá de cima, para a terra, Ele disse assim: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Isso é o que mais importa na nossa vida. Não aquilo que nós tentamos em fazer, não. É adorar o Senhor, é ter um tempo para Ele, é estar apaixonado por Jesus, é estar ligado no Senhor. Deus vai te achar. Deus vai te achar. Sempre quando te colocar alguma coisa para você fazer, seja no teu trabalho, onde for, faça o melhor. Deus vai te achar. E quando Ele te achar, você vai ver que Ele vai fazer questão de aguardar você, e sem você chegar, ninguém vai sentar à mesa. A unção vem sobre aquele que adora o Senhor, sobre aquele que ama o Senhor. E ali, quando Caim trouxe oferta, Abel trouxe oferta, Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador, ele não tinha outra coisa para trazer. Abel trouxe dos novilhos dele, das ovelhas, pegou um e trouxe o animal, trouxe das gorduras, e eles então ofereceram ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de Abel, da coisa de nenhum valor. Entendeu? Agora, às vezes eu já ouvi pessoas dizerem: mas era porque era um animal vivo, era porque era uma gordura.
subiu aquele incenso a Deus, pela fumaça e tal. Mas não, a Bíblia não diz isso. Isso a pessoa está falando pelo coração dela, né? O que a Bíblia diz, lá em Hebreus, é que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício, ou melhor sacrifício que Caim. Pela fé. Então, quando eles ofereceram aquela oferta ao Senhor, de algum modo, Abel estava conectado a mais com Deus do que Caim. Agora a outra parte, né? Como a gente disse, Deus nunca pediu oferta. Aquilo subiu ao coração deles, mas Deus se agradou tanto que depois transformou isso quase que em lei, nas ofertas voluntárias, etc. Aí vem um pouco mais para frente, um homem chamado Abrão. Então, o sobrinho dele, Ló, foi levado cativo numa guerra que teve, de 4 reis contra 5. E Abrão ficou sabendo. E Abrão armou 318 homens, nascidos da casa dele. Imagina, eles não sabiam guerrear nem nada. Mas a fé daquele homem era tão grande, a fé daquele homem, a comunhão que ele tinha com Deus era tamanha, ele simplesmente disse: nós vamos lá, nós vamos libertar Ló. E partiu para cima. E eles venceram a guerra. Olha, com 318 pessoas nascidas na casa dele, que certamente sabiam plantar, colher, cuidar de gado, né? Vocês sabiam fazer, mas guerrear não. Deus capacita você. Quando você olha uma área ou um todo de uma situação, para que você possa se enxergar próspero, às vezes um pouco à frente na sua vida, e às vezes você não encontra esse material na sua mão. E é até bom que seja assim, porque o Senhor vai te capacitar. O que você precisa só é fazer como Abrão fez, ter fé. Para você ter fé, o que é preciso fazer? É preciso ouvir a voz de Deus, porque é por ela que você recebe a revelação de quem você é em Cristo Jesus. Ele sobrevém em fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nem tanto pelo que eu estou fazendo aqui agora. Estou falando a palavra de Deus, vocês estão ouvindo. A fé não vem por aí, Márcio? Vem. Mas eu diria que não é, ela é incomparável, porque por mais que eu esteja aqui falando com vocês, eu não sou Deus. Quando Deus fala com a gente, então vem uma revelação interna. Então aí a fé vem. Agora, para que essa fé seja edificada em nós, o que é necessário fazer? Oração em línguas. Edificando, vós amados, edificando-vos a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então essas coisas caminham juntas. Oração em línguas vai te ajudar a ouvir a voz de Deus melhor, a ter revelação da palavra de Deus mais fácil. Ela vai edificar a sua fé, potencializar tudo isso. Então, nunca se esqueça, ore em línguas o máximo de tempo que você puder. E Abrão, então, conforme ele vinha retornando da guerra que ele teve, a vitória, então o rei
de Sodoma, se não me falha a memória, saiu ao encontro dele e pediu a ele as almas. Então ele disse que não daria, e também disse ele que não queria nenhuma correia de nada do que ele havia pegado de despojo, né? Não sei se um pouco antes que isso ou um pouco depois, apareceu uma figura chamada Melquisedeque. A Bíblia diz rei de Salém, né? Salém é o nome de Jerusalém. Então ali era um tipo de Jesus que saiu ao encontro dele. Diz a palavra de Deus que ele trouxe pão e suco de uvas. E olha que interessante, isso tudo eu estou falando para a gente desmistificar um pouco, se é que alguém aqui ouviu a respeito do dízimo em algum lugar, ou se ouvir, né? Ele chegou para Abraão, Melquisedeque, e ele disse assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, olha, o tipo de Jesus chegou para ele e o abençoou, sem ele dar nada. De posse da bênção que ele havia recebido, é que subiu ao coração dele de dar o dízimo para aquela autoridade. Ele já tinha a bênção. Ele deu 10% de tudo o que havia pegado dessa guerra. E para o rei de Sodoma, ele deu os outros 90%. Tirou só apenas as coisas que eram dos moços que tinham ido com eles. Ou seja, Abraão deu tudo. Não ficou com nada. 10% ele deu para Melquisedeque, os outros 90% ele deu para o rei. Por quê? Ele disse assim: não pego nada de você, para que amanhã você não diga que você enriqueceu a Abraão. Quando você tem uma fé no Senhor, calibrada, uma fé genuína, uma fé edificada, você entende, porque entende dentro de você, que nada externo há que vá glorificar outra coisa que não seja o nome de Jesus naquilo que Ele vai prosperar você. Tenha isso sempre no coração. Lembre-se que a gente está falando em andar em prosperidade divina, em andar em uma prosperidade que reina em Cristo Jesus. Amém? Agora, pois bem, Deus gostou tanto da atitude de Abraão, assim como gostou tanto da atitude de Abel, que transformou também isso em lei. Mas lembre-se, tanto a oferta como o dízimo são instituições do homem. Deus pegou aquilo que ele se agradou, transformou em lei. E vem Jesus, lá em Mateus 23, e ele diz assim, para os fariseus e para os saduceus que viviam na lei, falou assim: olha, vocês, fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, quer dizer, as hortaliças que eles plantavam, acredito eu, e dali que tirava o sustento. Vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho e esquecem
deixam para lá o mais importante da lei. Então Jesus afirmou categoricamente que o dízimo é da lei. Ele disse a eles: você esquece o mais importante da lei, que é a misericórdia e a justiça. Portanto, nós hoje vivemos na graça. A lei, Cristo cumpriu por nós. Nós não precisamos mais cumprir a lei. Não precisamos mais matar o novilho, oferecer holocausto. Não precisamos mais ser circuncidados os homens. Não precisamos mais dar o dízimo. Dar o dízimo. As igrejas até dizem devolver o dízimo. Mas está escrito que Abraão deu, não devolveu. Ora, na lei dava-se o dízimo. Na graça, nós temos uma oferta que sobe ao coração. Como deve ser a nossa oferta? A nossa oferta deve ser algo que o Espírito Santo de Deus fale para você. Ele é quem determina a quantia, Ele é quem determina o modo. Digo para você que Ele até que determina aonde. Mas Ele é que determina. Então, quando nós vamos ofertar, hoje em dia, nós precisamos ter isso no coração. Por exemplo, alguém fala assim: eu vou contribuir com a igreja, para a igreja pagar as contas. Não. Por quê? Porque nós lemos que Deus não é servido por mãos humanas, nem necessita de coisa alguma. E essa obra aqui, nós cremos que é dele. Senão, eu não estaria aqui. Se é dele, ele é suficientemente capaz de fazer com que tudo isso aqui tenha o suprimento necessário. Ainda que seja tocando no coração do irmão, de um outro irmão, às vezes de uma pessoa ímpia até. Nós não sabemos, Deus é o Deus do de repente, eu costumo dizer isso aí. De repente o Senhor vem e resolve as coisas que há necessidade de resolver, não é? Então, quando nós vamos ofertar, nós temos que ter a consciência de que é o Espírito Santo que tem que comandar isso aí, né? Como é a nossa oferta hoje? A nossa oferta hoje é uma oferta que transcende as contas da igreja, transcende se o nosso pastor vai andar de carro zero ou se ele vai andar de bicicleta. A nossa oferta transcende isso. Não pense mais nessas coisas quando você for ofertar. E agora a gente vai entrar no texto, que aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia, que é o que a gente vai hoje falar mais. Primeiro a gente só entendeu então da oferta, da onde ela vem, do dízimo, da onde vem. A gente se situou. Abra em Lucas, capítulo 16. Amados, a palavra de Deus diz assim, que se nós esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso é que eu estou dizendo para você, que quando a gente oferta, a gente não deve ter no coração as coisas da terra, a necessidade, ou nada disso aí. A própria palavra diz, Deus ama quem dá, não por necessidade, mas quem dá com alegria, né? Por que quem dá com alegria? Porque você entendeu que você é um ser eterno, tá? Que você, embora o corpo físico nosso, se Jesus não voltar até lá, obrigado. Se Jesus não voltar até lá, ele vai tombar, mas o corpo nosso vai tombar. Nós vamos ascender e continuar na nossa eternidade.
Aqui, com Cristo. Lá, com Cristo. Eu costumo dizer o seguinte: só vai para o céu quem já foi. Entendeu? Grava isso no seu coração. Só vai para o céu quem já foi. É uma vida aqui, sabendo que nós somos estrangeiros aqui, sabendo que essa não é a nossa pátria. O apóstolo São Paulo, ele é tão cirúrgico nisso. Na Bíblia está escrito assim: vós já chegastes à Nova Jerusalém. Como é que a gente vai chegar? A noiva vem ataviada descendo do céu. A Nova Jerusalém vai descer aqui. Mas ele diz que nós já estamos lá. Essas coisas que a gente precisa ruminar na palavra de Deus, que a gente precisa dobrar o nosso joelhinho e orar ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo, me leva a viver essas coisas. A minha mente não consegue chegar, mas a tua consegue. Passa a tua para mim. Se eu já tenho ela, vai liberando ela dentro de mim, para eu entender essas coisas, porque quem entende essas coisas, a vida aqui fica muito fácil. A vida aqui fica muito fácil. Por quê? Porque você vive em Cristo Jesus, na Nova Jerusalém. Você vai se alimentar da árvore da vida que está plantada lá. Diz que lá não tem dia nem noite, a glória de Deus ilumina a cidade, a glória de Deus vai iluminar você. Então a sua vida vai ficar mais leve. Então nós somos seres eternos. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então agora vamos entrar Vamos ler aqui. Lucas, capítulo 16. A minha Bíblia, eu vou ler aqui, ela é a linguagem literal, tá? Algumas palavras são diferentes. Mas o básico assim é igual. Versículo 1. Ora, ele dizia também aos seus discípulos, então aqui é Jesus Cristo dizendo: um certo homem rico havia, o qual tinha um servo despenseiro distribuidor, e este foi acusado perante ele, como estando dissipando seus bens. E ele, o homem rico, havendo chamado, lhe disse: que é isto que ouço a respeito de ti? Presta conta da tua administração da casa, porque não mais poderás ser meu administrador da casa. E disse dentro de si mesmo o servo despenseiro distribuidor: que farei, pois, que o meu senhor plenamente tire a administração da casa para longe de mim? Para cavar, eu não tenho força. De mendigar, eu me envergonho. Já sei, conheci o que farei, a fim de que quando eu for desapossado da administração da casa, me recebam para dentro das suas casas. E havendo a cada um dos devedores do seu senhor, vou botar só uma virgulinha aqui, esse homem ele tinha a administração da casa do homem rico nas mãos, tá? O homem rico nem sabia o que se passava ali, tinha total confiança nessa pessoa. Então, ele tinha aqui os dados todos com ele. Então, ele chamou aqui os devedores, né? 5 de novo. E havendo chamado a cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele disse: 100 batos de azeite. E ele lhe disse: toma a tua escritura de dívida e assenta aqui rapidamente, escreve tu 50, ou seja, diminuindo a dívida do cara. Depois a outro disse: e tu quanto deves? E ele disse: 100 coros de trigo. Ele disse: toma a escritura de dívida e escreve 80, também diminuindo a dívida do cara para com o patrão dele. E porventura aquele senhor elogiou em alta voz o injusto servo despenseiro distribuidor, porque procedeu sagazmente.
Porque os filhos deste presente mundo, para dentro da sua própria geração, mais prudentes do que os filhos da luz são? E porventura vos digo eu mesmo, ou seja, Jesus Cristo, granjeai para vós mesmos amigos provenientes de dentro do mamum, ou seja, de dentro das riquezas da injustiça, a fim de que, quando vós faltardes, ou seja, quando vocês morrerem, deitar aqui nesse mundo, eles vos recebam para dentro dos tabernáculos que duram para sempre. Eu li essa passagem várias vezes, sabe? Ao longo da minha conversão, eu não entendia muito bem isso. As primeiras vezes eu contestei, falei, como pode Deus elogiar uma pessoa que agiu de uma forma até, vamos dizer assim, né? Roubando o patrão dele, né? Chegou para um que devia 100 para ele, falou, quanto você deve? 100, então senta aí e escreve 50, porque na cabeça dele, ele falou assim, quando o meu patrão me dispensar, eles vão me receber na casa deles, porque eu fiz um baita de um favor para eles, né? Mas um favor ilícito. E aqui há um elogio em alta voz, né? Um baita também de um elogio à sagacidade dele. Sagacidade é a habilidade que uma pessoa tem de resolver um problema rápido, de ter ali uma solução rápida, de pensar rápido e resolver. E o Senhor disse assim, que os filhos das trevas são mais perspicazes, podemos até, entre aspas, mais inteligentes do que os filhos da luz, desta geração. Por que diz desta geração? Porque até ali o Senhor ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, nós não tínhamos a mente de Cristo ainda. Hoje nós não fazemos mais parte daquela geração. Mas qual foi aqui o conselho de Jesus para nós? Que somos pessoas eternas. Eternas. O conselho de Jesus para nós é que você pegue o seu dinheiro e você invista o seu dinheiro no reino de Deus, não na igreja. Ainda que o Espírito Santo tocar no seu coração, você investe na igreja. Mas lembre-se que eu falei antes, com o coração voltado para o Espírito Santo, desejando do Espírito a voz que fala com você e determina o que é para você fazer com o seu dinheiro. Diz a palavra de Deus que o dinheiro que você entrega ali, ou que o Espírito Santo fala, abençoe a vida desta pessoa. Enfim, diz que este dinheiro, ele granjeia para você, ou seja, ele conquista para você amigos no céu. Quando você chegar lá no céu, com certeza, se você tem essa prática de ofertar, de buscar o Espírito Santo, de permitir que Ele fale para você o que é para você fazer, quanto é para você fazer, diz a palavra de Deus que você será recebido no céu por amigos que você nunca viu. Pessoas que o seu dinheiro, que você não está nem imaginando, talvez alguém assistindo pelo YouTube, agora, amanhã ou depois, que isso aí fica. A pessoa vai ser alcançada por um dinheiro que foi necessário para se montar uma estrutura, para se colocar essa estrutura funcionando. Diz que você será recebido por essas pessoas no céu.
Olha aonde vai o nosso dinheiro de oferta. Então perca aquela cabeça, meu Deus do céu, de que vai colocar o dinheiro ali porque precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa pagar o aluguel. Tudo isso é importante, tudo isso tem que ser feito. Tudo isso tem que ser feito. É muito importante. Mas a fonte, o pensamento é outro. Senão você vai dar uma oferta como a de Caim, que era uma oferta, mas ela estava desprovida de fé. Fé no quê que nós temos que ter? Fé no Senhor, fé na obra do Senhor, fé na palavra de Jesus. Se Jesus Cristo falou que é assim que vai acontecer, eu não tenho dúvida alguma que é assim que vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, uma coisa muito importante em termos de quantia, né? Diz assim, o que eu gosto muito dessa versão, que ela dá uma palavra mais próxima, né, do original. O que semeia frugalmente, está escrito aqui, frugalmente colherá. Mas o que semeia sobre bênçãos, apoiado em bênçãos, colherá. Significa frugalmente. Frugalmente é a pessoa que é acometida, faz conta, sabe? Espera aí, deixa eu olhar ali as despesas da igreja. Não, frequenta aqui uns 30 pessoas. Ali tantos mil reais eu vi ali que gasta. Calculadora. Fiz minha parte. O resto. Ou, eu posso isso aqui eu preciso, isso aqui. Eu posso isso aqui. Então você vai semear frugalmente. Diz a palavra de Deus que quem mede você é Deus. Ele vai te medir com a mesma medida com que você está medindo. Agora, se você semear sobre bênção, ou seja, vai ouvir da voz do Espírito Santo. Confie em mim. Ouça a voz dele. Tenha experiências com ele. Depois da primeira experiência, tenho certeza que você nunca mais será o mesmo para ofertar. A hora que ele falar para você, é isso aqui que eu quero que você faça, e dessa forma, desse jeito. Faça. Mas me pareceu difícil, faça. Puxa, mas está doendo muito, faça. Faça. Que diz a palavra de Deus que você vai colher apoiado sobre bênçãos. A sua oferta, ela é poderosíssima no reino de Deus. Não é tanto pelo valor dela, mas é pela atitude do seu coração. Por que eu digo que não é tanto pelo valor? Lembra que aquela mulher entrou no templo? A Bíblia diz assim que os ricos depositavam muito. Muito é muito. Eram sacos de dinheiro, com certeza. E ela lançou 2 moedinhas. Tudo que ela tinha. Quer dizer, 2 moedas valiam mais do que sacos de dinheiro. Para Deus é assim que funciona a coisa, né? Para Deus é assim. Os outros, com certeza, ofertaram, porque Jesus disse, deram do que sobrava, frugalmente. Mas ela apoiou e ela ofertou sobre bênção. Ela não fez questão dela. Ela sabia que Deus cuidava dela.
Isso aí cada vez mais vai ficando latente na gente. Cada vez mais a gente vai entendendo que nós somos seres eternos e que aquilo que nós colocamos nesse mundo aqui, seja no gasofilácio da igreja, ou na caixinha aqui, né? Não sei se pode dar o mesmo nome. Ou na vida de uma pessoa que o Senhor falar para ofertar, sempre. A Bíblia diz, não te desvie daquele que te pede. Dê àquele que te pede emprestado. Não te desvie dele. Tudo coisas que está escrito na palavra de Deus, que para finanças nossas é muito importante. Muito importante. Levar aquilo ali à risca. Agora, sabedores disso, que oferta, falamos de onde veio, dízimo de onde veio. O Senhor Jesus aboliu o dízimo, dizendo que é da lei. Nós vivemos na graça. Na graça, o Espírito Santo comanda o nosso coração para aquilo que Ele faz chegar às nossas mãos e aquilo que nós temos que dispensar. Servos, dispenseiros, distribuidores, é isso que nós somos. Aonde Ele quer, comunhão com Ele, para que Ele faça. Aí vem uma coisa importantíssima, que é, sabedores disso, a gente colocar isso em prática, colocar o negócio para funcionar, né? Marcos 11, 22, viu? Porque não adianta a gente ter o coração correto, sabermos que somos seres eternos, sabermos que a nossa oferta, ela não é para pagar conta de igreja, mas ela é uma coisa espiritual antes de tudo, tá? Que vai nos levar a andar na prosperidade de Deus, vai levar a gente a reinar em Cristo, reinar com Cristo e em Cristo. Não adianta nada a gente fazer isso, se a gente não observar o que Jesus falou aqui, em Marcos 11, 22 ao 24. E Jesus lhes diz, havendo respondido, tendes vós a fé de Deus. Como é a fé de Deus? Deus olhou o mundo, água, 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 o Espírito Santo gestou, estava gestando, o Espírito pairava sobre a face das águas. É o que nós fazemos com o Espírito Santo. Ele nos dá uma palavra, aquilo entra em nós, nós passamos a gestar aquilo. Como que aquilo vai vir à tona? Como que aquilo vai vir na nossa presença? Tendes a fé de Deus. Deus disse, haja luz. Houve luz. Haja porção seca. Haja as aves. Haja, haja, haja. Pelo poder da palavra. Está escrito assim a nosso respeito. Se tu voltares, Deus falando, tá? Para nós. Se tu voltares a mim, então te trarei. E se separares o precioso do vil, serás como a minha boca. Está escrito isso a nosso respeito na palavra de Deus. Isso é para nós. Nós separamos o precioso do vil. O que era o vil? O mundo e as suas fraquezas, as suas concupiscências, que é a mesma coisa, o seu modo de operar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Nós separamos e nós partimos para o precioso, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. E nós estamos aqui, pelo menos aqui, nesta igreja, a gente está, culto após culto, ouvindo palavras que levam nesse sentido,
A gente abandonar o fazer pelo mundo, fazer natural, e buscar o fazer espiritual, o fazer por Deus, através do Espírito Santo. Então Deus diz isso para nós. Nós separamos. Vocês são como a minha boca. Sabe por quê que às vezes a pessoa não leva em conta o que sai da boca dela? Primeiro porque às vezes ela não embrenhou fé nisso, né? A gente vai continuar lendo o texto aqui, e em nome de Jesus vai dar um pouco mais de luz daquilo que sai da sua boca. Porque a hora que você embrenhar fé nisso e começar a perceber que aquilo que você fala acontece. Acontece. Então daí, por isso que o apóstolo Paulo fala: abençoai, abençoai e não amaldiçoeis. Porque a palavra que sai da nossa boca, se você está envolvido com o Espírito Santo, separou o precioso do vil, deixou o vil para lá e está a fim de andar com o precioso. Cada vez mais a sua palavra no reino de Deus, ela tem poder. Você tem poder de chamar a existência. Não negligencie isso. Fale mesmo. Chame mesmo. E você depois vai chegar para mim e falar: cara, funciona. Funciona por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, diz a palavra. Viva e eficaz. Não precisa ter dúvida que ela vai funcionar. A gente vai orando em línguas e vai se achegando nesse lugar onde essas coisas funcionem. Porque tem que funcionar, né? Continua o texto aqui então. Tende a fé de Deus, que é a fé que chama a existência. Porque em verdade vos digo que todo e qualquer homem dentre vós que disser a este monte, ser erguido e ser lançado para dentro do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que ele diz, crer que aquilo que ele diz é feito acontecer, então lhe será feito acontecer toda e qualquer coisa que disser. Isso aqui foi Jesus Cristo quem falou, isso aqui é verdade. É a mais pura verdade a nosso respeito. Você vê que aqui no texto, por 3 vezes, ele diz esse verbo, né? Disser. Se não duvidar no seu coração, todo homem que disser ao monte, se não duvidar no seu coração aquilo que diz, lhe será feito acontecer qualquer coisa que disser. Por causa disso, continuando o 24, todas as coisas, todas e quaisquer coisas que vós orando pedis, crede vós que as recebeis, ou seja, crede que já é com você, e assim vos será feito. Quer dizer, a gente põe para funcionar o reino de Deus, a gente põe para funcionar essa oferta que a gente faz, que é uma oferta celestial. A gente pega dinheiro, um Pix, ou dinheiro, bota na conta de alguém, ou traz em dinheiro espécie. Mas aquilo que você está entregando é espírito. Não é simplesmente dinheiro. Tá? Por que você tem que semear espírito? Porque no céu não tem dinheiro. E Deus não é falsificador de dinheiro, para ele pegar dinheiro falso, que não é daqui da terra, porque todo o dinheiro da terra tem que ter um lastro do Banco Central de cada país. Deus não é falsificador de dinheiro para mandar dinheiro do céu para a gente. O dinheiro está aqui na terra. O dinheiro está aqui. E como que a gente vai movimentar ele aqui? A gente oferta espírito e recebe de Deus espírito. E aí é com ele.
tá? Aí é com Ele. Conforme a gente vai fazendo essas coisas, as práticas espirituais, oração em línguas, jejum, extremamente importante, todas. Nenhuma coisa dessas te traz o que a outra te traz. A oração em línguas vai trazer para você o que a oração em língua traz. Jejum vai trazer o que o jejum traz. Louvor vai trazer o que o louvor traz. Não traz o que o jejum traz. Adoração vai trazer o que a adoração traz. Leitura da palavra, o que a leitura da palavra traz. Cada coisa dessa, cada prática espiritual traz aquilo que ela foi designada para isso. Portanto, a gente tem que estar nesse movimento. Tudo isso aí encaixado, tá? Aí vem lá no salmista, eu vou parar por aqui, escrevendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou nas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Nós, está falando de nós lá. Para que entre o Rei da Glória. Ou seja, quando você se porta no Espírito, você é um portal que faz com que Jesus venha e entre através de você, te dando revelação da palavra, que vai fazer com que a sua vida seja transformada, que vai fazer com que a vida de outras pessoas seja transformada através da sua vida. Isso tudo é espírito. Isso tudo está ligado com o nosso dinheiro, com a nossa oferta. Deus, Ele encurta o espaço e o tempo. O que é isso? Coisa que você ia fazer, ou que você pensava com a tua cabeça, a gente às vezes tende a fazer isso, entendeu? Pegar a calculadora, pensar, puxa, eu precisava fazer uma casa, precisava comprar um apartamento, eu precisava, enfim, cada um na sua alçada, na sua vida, né? Não vejo por onde acontecer. Então, vem o Senhor, saltando sobre os montes. E Ele encurva o espaço e o tempo. Por exemplo, você tem algo aqui. Lá está o algo que você talvez almeje ou sonhe, seja financeiro, qualquer coisa. E aqui está você, e essa distância aqui. Quando aqui tem uma linha, falando de física, tá? Eu não entendo nada de física, sou completo analfabeto em física, mas eu gosto. Tem uma linha de tempo aqui, você iria chegar aqui, entendeu? Então vem o Senhor, e conforme Ele coloca peso de glória nisso, pelo seu embrenhar com o Espírito Santo, pelo seu amalgamar. Amalgamar é quando se entrelaça de uma forma, é mais ou menos quando chumba um aço no outro aço, um ferro no outro ferro. Quando você, por exemplo, pega um copo de água na metade, um copo incolor, e pega a outra metade de água, é exatamente isso que Deus fez conosco, e joga e preenche um copo inteiro com aquela água. Não dá mais para separar as duas. Você está amalgamado com Deus. Então, quando você vive nisso, e aí vem as circunstâncias e a sua fé não muda, a sua fé continua, você mostra para o Senhor, tá? Está o problema ali, você levanta o cutelo, o Senhor fala, não precisa, já sei que você crê em mim. Então, ocorre um peso de glória. Então essa linha, conforme o peso de glória, vou soltar aqui um pouco, conforme o peso de glória
acontece aqui no meio dessa linha, a linha traz você ao seu sonho. Ou aquilo que às vezes você não estava nem esperando, e o Deus do de repente fez. O Senhor encurta o espaço e o tempo. Então tudo isso passa por essa oferta, uma oferta da eternidade, tudo isso passa por essas práticas espirituais, tudo isso passa por uma vida com o Senhor e utilizando a nossa boca, vamos dizer assim, erradicando, tá, os pensamentos ruins, e ainda assim Satanás vem de vez em quando, joga um pensamento ruim na nossa mente, um pensamento de fracasso, de derrota, ou seja lá o que for, mas esse pensamento, ele tem logo que ser combatido com a palavra de Deus. Como Jesus falou, tudo o que disser será feito. Nunca mais tire de seu coração essa palavra. Tudo o que disser será feito. Então, na hora do nervoso, essa hora, você tem que dobrar os seus joelhos e entregar ao Espírito Santo, mas da sua boca, a hora que você conseguir controlar a boca, diz lá em Tiago que você é um varão poderoso. Você consegue refrear todo o corpo. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Espero que essa palavra venha com unção, para que mude, né, a minha vida, mude a vida dos irmãos.